Saudações a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao CELGcast, o podcast de saúde mental do Centro de Estudos Luiz Guedes. Para quem não sabe, o CELG foi fundado em 1959 por professores e ex-alunos de psiquiatria da URGS e do Hospital de Clínicas, e o foco principal é promover cursos de especialização e capacitação na área de saúde mental, mais em psicoterapia. Estão todos convidados a visitar o site do CELG, o celg.org.br. As jornadas científicas do CELG são tradicionais, elas ocorrem já desde 1960, a cada 2 anos. E a nossa entrevista de hoje faz parte da série Vamos à Jornada do CELG 2024, que vai acontecer agora, 5 e 7 de setembro, em Gramado, no Hotel Serrano, evento presencial. A temática da Jornada 24 é conexões e desconexões do cotidiano às catástrofes. O nosso assunto de hoje faz parte do eixo temático das psicoterapias e de uma das mesas redondas com o título A Dor e o Sonhar. Vamos entrevistar duas pessoas que farão parte dessa atividade, ambos médicos psiquiatras e psicanalistas, a Aline Rodrigues Waga e o Rudiero Levi. Ela é psiquiatra com doutorado em psiquiatria, membro aspirante da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, que é uma sociedade irmã do CELG. Além disso, ela também foi presidente da Associação Brasileira de Candidatos nessa área e é professora do CEPOA, do curso de formação de psicoterapia de orientação analítica do CELG. Ela é clara e didática nas exposições dela, colocando as ênfases nos lugares certos da fala dela. Já o Rudiero, que é praticamente uma importação do Egito aqui para o Brasil, uma importação muito feliz que foi feita. Ele nasceu em Alexandria, a primeira pessoa que eu conheço que é de Alexandria, e ele é médico, fez medicina pela URGS, e em 95 ele já tinha formação psicanalítica encerrada a primeira etapa na SPPA, hoje é analista de data, foi presidente da SPPA, também tem uma intensa atividade associativa na IPA, gerenciando congressos internacionais e também comissões, e é professor e supervisor de cursos de orientação analítica do CELG. Ele é conhecido pela sólida cultura psicanalítica e humanista, com uma notória prática clínica percebida pelos supervisionandos dele. Aline e Rudiero, muito obrigado pelo tempo de vocês. Obrigada. Obrigado, Alexandre, obrigado pelo convite, obrigado pela apresentação bastante honrosa. Realmente é um prazer estar aqui e participar dessa divulgação da jornada, que vai ser uma jornada realmente importante para discutir temas extremamente relevantes da atualidade. Também agradeço, Alexandre. Queria pedir licença para... tive a honra, né, de aprender um pouco do que eu sei contigo, com o Rudiero, então ter essa tua apresentação entusiasmada e absolutamente generosa me deixou bastante entusiasmada para poder conversar com o Rudiero um pouquinho sobre a dor e o sonhar, e tomara que o pessoal goste, né, Rudiero, das coisas que a gente vai discutir aqui, se entusiasme para ir para a jornada e conversar conosco lá. Ótimo. Eu vou começar de um jeito um pouco mais amplo, assim, né? A saúde do sono hoje está cada vez mais em risco na atualidade. Sofre diversos insultos. E eu pergunto para vocês, a gente ainda consegue sonhar adequadamente? Consegue se lembrar dos sonhos? Como é que está essa parte mais estrutural, assim, vocês veem esse aspecto? Uhum. Começo eu ou começas tu, Aline? Posso começar. Eu acho que essa pergunta, Alexandre, ela é extremamente relevante, porque, de fato, dizer, hoje nós sabemos a importância que o sono e o sonho têm para a saúde mental em vários sentidos. No sentido da síntese de experiências, no sentido da formação de memórias, no sentido de reforço de memórias, no sentido de digestão e elaboração de angústias e de ansiedades vividas no dia a dia. E nós temos observado vários insultos, tanto ao sono quanto ao sonho, verdadeiramente, né? A gente sabe que o sonho ele acontece especialmente na fase REM do sono, e nós sabemos que hoje em dia muitas medicações e enfim, muitas situações alteram o sono REM, né, e prejudicam efetivamente o sonhar, trazendo sérios prejuízos à saúde mental.
né? E a expansão da mente, a organização de memórias e síntese de experiências, como eu falava antes. E também, se a gente entender o sonho desde uma outra perspectiva, por exemplo, não só o sonho noturno, né, mas o sonhar, como nós vamos abordar também na mesa, o sonhar de vigília, ou seja, a capacidade de formar memórias, representações, inconscientizações de experiências emocionais que ocorrem durante o dia. Nós, na psicanálise, hoje em dia, dizemos assim de que a experiência emocional do dia a dia, a experiência emocional em sessão, ela tem que ser sonhada, no sentido de que ela tem que ser registrada, representada, transformada, para alimentar a mente. E na aceleração que nós estamos vivendo hoje em dia, né, extremamente acelerados, uma quantidade de estímulos super importantes, às vezes parece que não tem muito tempo e espaço para sonhar, né? Com a hiperatividade, com a hiperocupação, com o hiperdesempenho, parece que falta um pouco desse espaço e desse tempo para o sonho de vigília e também para o sonho noturno. Uhum. Interessante que o Ruggiero traz uma série de aspectos importantes, né, aos quais eu absolutamente me alio e havia pensado também em concordância com o que tu trouxeste, Ruggiero. E eu fiquei pensando, né, quando tu falas, Alexandre, o teu convite é para que a gente fale sobre sono e sonhar, né? Essa é a perspectiva. Mas eu fiquei com uma vontade de falar sobre o que a gente faz enquanto acordados e em vigília, porque eu acho que a forma como a gente vive, né, Ruggiero e Alexandre, tem uma relação direta com isso. E toca no que o Ruggiero já falou, mas é interessante que o Siddhartha Ribeiro, né, em O Oráculo da Noite, que é uma maravilha de síntese, que passa por antropologia, literatura, psicanálise, em algum momento desse escrito, ele fala sobre como a gente, e o Ruggiero mencionou isso, não tem tempo para dormir e vivemos exaustos, cansados, com rotinas extenuantes. E eu acho que, claro, essa é uma verdade, ele diz isso nos leva para o mal-estar da civilização atual. E eu acho que é uma verdade inegável a falta de tempo. E mais do que isso, só para, né, ampliar o que o Ruggiero traz, eu penso que a gente está também vivendo tempos em que, além da falta de tempo, excessos, eu acho que é uma palavra importante, né? Excessos e, ao mesmo tempo, privações. Faltam referências, faltam modelos, excessos de informação, de assuntos, de violências das mais variadas possíveis, perversões, pactos complicados e complexos, né? Então, eu acho que o nosso sonhar, e os dormir, né, consequentemente sonhar, está claramente afetado e atravessado por esses que eu estou chamando de excessos, né, que passam principalmente por essas violências que me parece que todos nós cotidianamente estamos nos deparando. Então, se a gente sonha adequadamente, eu acho que a gente sonha atravessados por essa matéria-prima, né, que se renova a cada dia e que nos impacta. Uhum. Posso retomar, Alexandre, desde esse ponto dos excessos, que eu acho que me parece Claro, algo claro. extremamente importante, é que nós consideramos, né, em psicanálise, eh, de que uma das funções da mente, vamos dizer assim, é poder viver e sentir um conjunto de emoções importantes ao longo da vida e ao longo do dia que precisam ser digeridas pela mente, né? E a capacidade da mente humana, ela tem um limite na sua capacidade de digestão das experiências, vamos falar assim. E a digestão seria viver essas experiências e transformá-las em representações, em memórias, em registros psíquicos. E nós sabemos que quando a mente é exposta a excessos, os excessos excedem a capacidade de digestão da mente e a mente sofre um processo de indigestão. E essas experiências emocionais, ou esses estímulos e essas sensações acabam se tornando traumáticas justamente pela dificuldade de digestão que excede a capacidade da mente num determinado momento. Então, se a gente vive numa cultura de excessos, excessos de sensações, excessos de bombardeio na sensorialidade, excesso de imagens que transcendem a capacidade de digestão, vamos chamar assim, da mente, de processamento, a mente vai sofrer, essas experiências vão acabar se tornando traumáticas para o sujeito humano.
Uhum. Excelente. Vocês viram que o entrevistador, né, teve uma perspectiva mais concreta, sonho, dormir e sono, e vocês conseguiram expandir já para o ato de sonhar durante o dia, enfim, e do simbolismo disso, né? Hum, eu vou evoluir um pouco ali. Em relação a toda a evolução da psicanálise, né, como todas as outras áreas, mas, enfim, especificamente a área que vocês atuam, como é que tem sido a aplicação da técnica? Como é que está sendo a evolução da aplicação da técnica de análise dos sonhos, né? O que vocês podem nos trazer sobre esse prisma? Uhum. Queres iniciar, Aline? Inicia tu agora e depois Aceita a gentileza. eu sigo. Faça um primeiro rabisco, Diego, a gente vai Isso. costurando. Então, evolução, né, Alexandre, a tua pergunta. Com todos os desenvolvimentos, né, o dinheiro dos últimos 50, 60 anos, né, que vão ampliando as noções de campo, terceiro intersubjetivo, enfim, o terapeuta, o analista, me parece que vai saindo cada vez mais, né, de um lugar que vou chamar de mais contemplativo, mais questionador, que ilumina, sublinha, né, aspectos do sonhar, e vai se colocando e vai se oferecendo em uma perspectiva muito mais de acompanhar, mas um acompanhamento não só enquanto testemunha, né, que observe que vai ao lado, mas algo muito ativo e muito vivo, como parte ativa desse processo, que ao lado então do paciente, né, dá as mãos e faz esse caminho rumo ao sonho, né? Eu tenho a impressão que a vivacidade desse processo e essa parte mais ativa e o analista, terapeuta, enquanto sonhador ao lado do paciente, talvez seja das grandes mudanças dos últimos anos, né? E me parece que o assunto vitalidade do campo aqui é fundamental, porque isso torna esse processo a quatro mãos muito mais criativo, vivo e com possibilidades de ampliar a narrativa. Que última análise, né, acho que o Rudier vai concordar, é um dos objetivos dos tratamentos, né, psicoterápicos ou analíticos, que a gente possa complexizar essa trama, que é a nossa emoção, as nossas representações, as nossas simbolizações, e ampliar a cadeia de significados. E isso a quatro mãos, e tendo o analista, né, o terapeuta, como parceiro nesse processo, certamente enriquece, né, esse processo. Acho que de uma forma muito sintética, né? Porque a gente está falando de algo obviamente robusto, mas aí tem que ir para a mesa, né, Rudier, para a gente poder Uhum. conversar lá, assistir. Sim. Só para ampliar, eu e a Aline estamos fazendo aqui algo que nós fazemos no consultório para expandir o significado do sonho. O Winnicott escreveu uma técnica de trabalho com crianças que ele chamou o jogo do rabisco, tá? Onde a criança faz um rabisco, o analista faz um rabisco e a criança faz outro rabisco e vai se compondo a quatro mãos uma imagem que tem e que ganha algum significado na relação entre o analista e o paciente. E hoje em dia, na interpretação dos sonhos, é quase um jogo do rabisco que nós fazemos com o paciente. E eu vou ser mais explícito. Na psicanálise clássica, o analista ficava numa função oracular. Ele desvelava um significado que já estava pronto ali. Tá? Então, ele revelava. Então, isto é isto, isto é isto, isto é isto, isto é isto. Ou seja, já havia um significado ali pronto a ser revelado pela interpretação do analista. Hoje em dia, a gente entende de que o sonho está ali e claro que ele carrega algum significado, mas o significado ele vai ser construído e expandido pelo trabalho dos dois, pelo trabalho dos dois. Então, o paciente faz uma associação sobre o sonho que leva numa determinada direção, que estimula uma associação na mente do analista, que amplia a compreensão. Isto leva a novas associações do paciente, que expandem mais ainda a compreensão, e assim sucessivamente. Então, vai sendo uma construção conjunta do significado que está no sonho, e hoje em dia nós entendemos de que há inúmeras fantasias, inúmeras memórias, inúmeros significados que estão condensados no sonho, e que, por mais que haja uma interpretação importante e adequada do sonho, sempre vai haver um resto de mistério a ser expandido
ainda mais naquelas representações inconscientes. Ou seja, hoje em dia nós entendemos de que a mente humana tem uma complexidade tal que é muito difícil reduzir, por exemplo, um elemento onírico, né, na sua multiplicidade, na sua polissemia, a um significado apenas. Ou seja, que tanto a mente do analista quanto se espera que a mente do paciente, pouco a pouco, possa transitar nesse universo de extrema complexidade e entender que o conhecimento e a compreensão vai sendo construído aos poucos e em direção ao infinito, como diria o Bion. Um, o aspecto dos sonhos com a psicoterapia é algo que, nas últimas décadas, enfim, chega a ser de conhecimento relativamente público, assim, as pessoas, os sonhos é importante, né? Hum, como é que, como é que a gente faz para sensibilizar o paciente para realmente trabalhar essa importância dos sonhos no contexto da clínica psicanalítica, né? Então, eu sei que, imagino, claro, existem diversas trajetórias, né? Mas, assim, o que que vocês acham importante ressaltar sobre esse aspecto? Uhum. Tu? Dou a partida? Vamos lá, então. A gente sabe que a capacidade de sonhar, entre outras coisas, depende muito da capacidade simbólica do ser humano. Ou seja, de transformar as suas sensações e emoções em representações oníricas. Então, tem pacientes que têm uma função simbólica eficiente e produtiva, que ao natural trazem muitos sonhos à análise, né? E aí, pelo próprio trabalho analítico, o paciente vai entendendo a importância que o sonho tem, sem precisar a gente dar alguma orientação. Nos pacientes que têm dificuldades no plano simbólico e têm uma função simbólica mais comprometida e que têm um pensamento mais concreto, né? Aí nós vamos viver num ambiente árido em termos da produção onírica. Então, vai ser uma função nossa, vamos dizer assim, expandir a capacidade simbólica do paciente através do sonho, entre aspas, em sessão, né, para que ele possa gradualmente também ir desenvolvendo a sua capacidade simbólica, e aí, ao natural, vão começar a surgir sonhos em sessão. Claro que, às vezes, com pacientes que não têm maiores prejuízos na sua capacidade na sua função onírica, vamos chamar assim, mas que não trazem sonhos, às vezes a gente dá um pequeno estímulo. Diz: olha, tu nunca me contaste os teus sonhos. Ah, mas é importante o sonho. Olha, o sonho realmente pode ser tipo uma radiografia da tua mente que a gente pode conhecer muita coisa a partir deles. É. Eu acho que o Rudyard falava, né, na radiografia, eu estava pensando assim, os pacientes quando nos procuram, né, e buscam a terapia, a análise, enfim, eu acho que a invariante dessa busca é eu vou usar a palavra curiosidade, mas curiosidade eu acho simples. Eu acho que um desejo, né, profundo, de se conhecer. E o se conhecer através de uma apropriação maior da sua história, né, seja lá qual for essa história. Porque há muitos pontos, às vezes, né, inclusive cegos que não se conhece, que não se identifica, e que à medida, né, que vai evoluindo o processo, vai se tomando conhecimento, mas não só um conhecimento obviamente cognitivo, mas com base no que o Ruggiero falava, né, de toda uma experiência compartilhada que vai permitindo a apropriação disso. Começo falando isso porque eu acho que essa busca desse se conhecer e se apropriar, né, dos seus conteúdos, da sua vida, da sua experiência, talvez seja, se a gente entender algo que o Ruggiero falou no começo, né, que uma das funções do sonho, e recentemente o Dr. Hal Hartwig também falava em um podcast que eu escutava, sobre funções do sonho, lá pelas tantas ele diz, né, o efeito terapêutico. Se a gente entende que sonhar é uma forma de se tratar, né, e que essa é uma maneira que a gente tem de, através dessa terapia natural e gratuita, a gente poder se conhecer e se acessar, e sendo nós, né, sujeitos que buscamos a apropriação de quem a gente é e a partir disso sermos autores da nossa história, eu acho que essa é a maior e a melhor forma de sensibilizar as pessoas aí a entenderem a importância do sonho e a contatarem de fato isso, né? Essa ideia de que
é uma forma, não a única, mas uma forma que a gente pode, né, trabalhar os nossos conteúdos, processos mentais, de alguma forma encontrar soluções, caminhos, possibilidades. Então, eu acho que esse é um caminho possível de sensibilização, sem dúvida, e eficiente, né? A gente se dá Uhum. conta que é uma forma de escrever a história própria. Hum. Não sei qual é a próxima pergunta que tu vais formular, Alexandre, mas eu fiquei pensando que talvez fosse interessante a gente fazer um certo merchandising da nossa mesa, né? E que como nós intitulamos a mesa A Dor e o Sonhar, então por tudo que falamos aqui, evidentemente o sonho ele é fundamental para que a gente possa elaborar, digerir, processar as dores inevitáveis, quer dizer, da vida no mundo. A vida no mundo é cheia de frustrações, né? Quer dizer, tem uma autora, a Pierre Olagné, que diz algo interessante, né? De que a libido, né? O amor, ele traz muitas frustrações, né? Porque a gente não sabe se vai achar o objeto amoroso. Quando a gente acha o objeto amoroso, a gente fica com medo de perdê-lo, e depois a gente perde, a gente sofre, e aí a gente tem ciúmes, e a gente tem inveja, e a gente tem medo de, enfim, de muitas coisas. Então, mesmo as atividades humanas mais prazerosas, elas implicam sempre em algum grau de dor e algum grau de sofrimento. Sem falar nas situações traumáticas, nas situações de perdas, né, de catástrofes, como nós vivemos há pouco tempo. E aí sim a função onírica vai ter uma função, desculpe a redundância, essencial para a saúde mental, para poder processar e digerir todas essas dores e para que elas não fiquem como espinhos encravados, sabe, provocando mais dor e mais dor e mais dor psíquica. É. É. Como se vê isso, né, o dinheiro? Eu acho que isso que o dinheiro traz é fundamental. Como se vê na clínica, né, essa espécie de sentenciamento autoimposto, né, porque fica justamente isso, uma dor que não fica representada, tampouco narrada, isso não pode ser elaborado, e o sonho é uma forma de, né, não a única, mas uma e importante, e isso de alguma forma vai sentenciando o sujeito a uma vida que fica totalmente fora, né, de um escopo de ação. Quantas vezes se escuta relatos do tipo, né, eu não coordeno a minha vida, eu não tenho gerência sobre a minha vida, eu não consigo fazer decisões, escolher e me sentir apropriado disso. Muito por isso, né, por essa dor não representada, não vivida, não experimentada, e o campo analítico psicoterápico é um espaço, né, absolutamente próprio para esse compartilhamento dessa dor, dessa vivência, e isso poder sair de cena, né, seja através do sonho, seja através, né, da experiência com o terapeuta, enfim, mas não ser uma sentença, poder ter um outro tipo de destino, né. A gente está no finalzinho da nossa conversa e vocês anteciparam aí onde eu ia chegar. Eu ia perguntar especificamente sobre os traumas coletivos e o sonho, né? Que eu acho que é algo que vocês vão examinar lá, vão trazer na mesa de vocês e vão surgir perguntas sobre isso, já que uma das temáticas aí as duas grandes temáticas do evento é a parte tanto da interface de saúde mental e tecnologia e saúde mental e desastres climáticos, enfim, né? Uhum. Vocês gostariam de dar alguma pincelada sobre especificamente sobre o trauma coletivo e o sonhar, ou vão deixar para outro Não, dia da discussão? vamos dar um spoiler bem pequeno, assim, né? Quer dizer, até porque eu imagino que talvez a Aline também, eu vou trazer sonhos individuais na tentativa, por exemplo, de processar catástrofes e tragédias e como é que o sonho ajuda no processamento, né, dessas experiências tão traumáticas. E também vou trazer sonhos coletivos que são produzidos pelos artistas. Os artistas são os nossos grandes irmãos, vamos dizer assim, que sonham por nós sonhos que a gente não consegue sonhar, né? E nos ajudam a dar forma, a dar imagem e a dar significado àquilo que é, no início, sem forma, sem significado e é absolutamente assombroso, vamos chamar assim.
Uhum. O meu spoiler vai ser mais econômico do que o do dinheiro, porque é difícil falar algo sem já apresentar para onde eu vou. Mas o que eu posso dizer é que, sim, eu vou, claro, né, percorrer pelo sonhar, o trabalho de sonhar, do sonhar, mas essencialmente a minha falha, a minha exposição vai ser nesse percurso entre a dor e o sonho. Algo que reconduz o sujeito, ou que tem, né, a intenção de reconduzir o sujeito, que sente a dor, que é, né, que vive, que experimenta isso e que possa então ser reconduzido a essa experiência do sonhar. Eu acho que por hora é suficiente. Uhum. Mais algum recado que vocês gostariam de dar antes da nossa finalização, Aline e Rudiero? Eu acho que convidar, né, Rudiero, convidar todos que possam ir, mais do que para escutar o que a gente tem a dizer, acho que para conversar sobre. Esse é um tema universal, né? Todos nós sonhamos, todos nós sentimos dor, e de alguma forma colocar, né, essas duas variáveis em jogo e poder pensar sobre isso, que é algo que nunca sai de moda, né? Nunca fica, não caduca, são termos que se reatualizam e a cada quando, né, novas experiências colocam luz nessas perspectivas. Eu acho que é convidar as pessoas para que possam comparecer, agradecer. Para mim é sempre uma honra, uma satisfação estar ao lado do Rudiero discutindo, né, psicanálise, enfim, aprendo sempre. Alexandre, muito bom te reencontrar e ter essa entrevista delicada, cheia de perguntas aí importantes. A ideia era que fosse algo breve, né? Mas obviamente o Cellcast teria que ser a gente teria que ampliar isso para 1h30, 2, sei ou quantas, e ainda assim não se esgota. Mas foi um prazer, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Sim, eu também queria convidar, enfim, as pessoas que puderem estarem lá na mesa, e como disse a Aline, não só para escutar, né, mas para que a gente possa conversar e construir uma trama coletiva entre nós, enfim, que possa também expandir o conhecimento de todos nós sobre a função do sonhar e sobre as dores, enfim, que a gente tem vivido e como fazemos para processá-las e digeri-las. Quero agradecer também, foi um prazer a gente poder estar aqui e fazer esse Celgcast com o Alexandre e com a Aline, e vai ser um prazer seguir essa conversa lá durante a jornada. Muito obrigado pelos spoilers de vocês e por essa afetiva, dialogada mesmo e tranquila conversa. A atividade deles vai acontecer na sexta-feira de tarde, mas eles vão estar no evento em outras oportunidades. A gente tem mais um último recado final. Realmente, esse é o momento para vocês se inscreverem na jornada, no jornadacelg2024.com.br. O meu nome é Alexandre Enes Henriques, eu sou médico psiquiatra e atual diretor de tecnologia do CELG.